Quero convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Que diz assim a santa palavra de Deus: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aleluia. Glória ao nosso Deus, aleluia. Deus seja louvado. Irmãos, é um texto bem conhecido da Bíblia. Fala da primeira carta às igrejas na Ásia. Esta carta é destinada à igreja de Éfeso, a qual era uma igreja que velava pela palavra de Deus, tinha todos os dons, mas o nosso Senhor, neste texto que foi lido a todos, ele repreende a igreja, dizendo que ela esqueceu o primeiro amor. Ou seja, muitas vezes quando estamos acostumados a fazer coisas continuamente, agimos de uma forma mecânica, automática, como já foi dito aqui nessa igreja. E temos que nos policiar quanto a isso. Isso é verdade. A nossa rotina, acordar no mesmo horário, sair para trabalhar no mesmo horário, almoçar no mesmo horário, chegar em casa no mesmo horário, vir à igreja no mesmo horário. Realmente, muitas vezes se torna uma coisa automática, uma coisa instintiva. Nós mesmos, quando fazemos uma coisa, muitas vezes estamos acostumados a fazer e precisamos mudar a direção por algum motivo, muitas vezes erramos o caminho. Isso acontece porque o instinto nos leva. Um exemplo fácil de se entender é quando moramos em um determinado local por muito tempo, sempre entramos naquela rua e vamos para a nossa casa. Certo momento mudamos daquela casa para outra rua. Instintamente, quando nós vimos para a nossa casa, muitas vezes nós entramos na casa antiga, na rua antiga, aí depois nos damos conta: opa, eu não moro mais aqui, eu moro na outra rua. Isso aconteceu algumas vezes comigo, e acredito que já aconteceu com vocês. É o instinto, é o tanto fazer que ele nos leva a isso. Irmãos, vivemos numa época de apostasia onde tudo é permitido. Nada é pecado e praticamente, não todos, mas uma grande parte se diz cristão hoje. Você passa, te dá uma paz e falam que são cristãos. Mas será que realmente são? Será que realmente estão cumprindo a vontade do Pai, conforme esta Escritura Sagrada nos diz? Glória a Jesus. Usam muitos amuletos, valores estipulados de oferta, aprovam o segundo casamento, aprovam qualquer tipo de vestimenta. Muitas igrejas já deixaram o primeiro amor e se entregaram às modernidades. Aleluia. Porque sim, o primeiro amor é ter reverência e obediência à palavra de Deus. Oh, glória a Deus. É estar em consonância com este livro santo. Glória a Jesus. Mas, para agradar a grande maioria, para manter as igrejas cheias, para continuar com os bolsos cheios de ofertas, dízimos, muitas igrejas aceitam tudo.
Porque o ser humano, por natureza, ele não gosta de ser repreendido. Nós mesmos, muitas vezes, não queremos aceitar a repreensão quando alguém nos cobra. Aleluia, Jesus. E muitas vezes até quando Deus nos cobra, nós pensamos, mas é isso mesmo? Torcemos o nariz, porque a nossa natureza humana, ela não quer se humilhar, ela é orgulhosa, ela não aceita. Mas a partir do momento que aceitamos Jesus verdadeiramente no coração, começamos a nos submeter a esse jugo. Começamos a aceitar isto. E quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Jesus subiu aos céus e deixou outro Consolador, Glória. que é o Espírito Santo. Aleluia. Muitas vezes já vi pessoas, mas o que é o Espírito Santo? É uma coisa? É algo? Não, irmãos. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Glória a Jesus. Muitas vezes esquecido, muitas vezes nós nos lembramos de Deus, que fala no Velho Testamento, e de Jesus, que fala no Novo Testamento. Mas nos esquecemos que existe uma terceira pessoa que faz parte dessa Trindade Santa, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele é que bate para entrar em nossos corações e nos transforma, para que possamos nos arrepender do pecado. E a Bíblia diz que resistir ao Espírito Santo é pecado perante ao Senhor. Aleluia, Jesus. Algumas vezes vem em nosso pensamento, isso está errado, não posso fazer. Algo nos condena porque o Espírito Santo nos aponta o erro. E muitas vezes não sabemos o que é aquilo. Glória a Deus. É o Espírito Santo agindo na nossa vida. Porque Ele é Deus também. Louvado seja Deus. Ele é eterno. E Ele é que nos faz nos arrependermos do pecado. Deus sempre existiu e sempre existirá. E o Espírito Santo faz parte desta Trindade. Aleluia, Jesus. Podemos ver o que fala em João. Vamos observar na nossa Bíblia. João, capítulo 14, versículo 15 e 16. Glória a Deus. Jesus. Deus é louvado. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. João 14, Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. versículo 15 ao 17. Glória a Deus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estáis em vós. Aleluia. Este é o Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Ele habita em nós. Ele nos mostra o pecado.
Ele nos aponta, Ele nos corrige. E quando Jesus, com o seu corpo glorificado, ascendeu aos altos céus, o Espírito Santo tomou o seu lugar na terra e está conosco. E a Bíblia diz que Ele ficará até o fim dos dias. Aleluia. Ele está aqui para nos consolar. Glória a Deus. Ele está aqui para nos corrigir também. Ele está aqui para nos apontar o pecado, para que nós tenhamos consciência de como somos falhos. Ele está aqui para convencer-nos dos caminhos de Deus. Aleluia, Jesus. Em 1 Coríntios 12:1 fala acerca dos dons espirituais. Acerca dos dons, quando Paulo diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É impossível entender a Bíblia, a igreja, sem a obra do Espírito Santo. Pois todo cristão é carismático, que vem da palavra carisma, que é o plural de charis, que significa simplesmente dom. Carisma significa dom. E todo cristão verdadeiro, de alguma forma, tem um dom, que é dado pelo Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Existem vários dons que são concedidos ao cristão verdadeiro. Dom da administração, da ajuda, do conhecimento, da sabedoria, o dom de ser evangelista, de pastor, de mestre. E cada um de nós, com certeza, terá um desses dons, desde que continuemos firmes, cristãos verdadeiros. O dom dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é todo poderoso. Em Miqueias 3:8, ele diz: mas quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. É o Espírito Santo que nos enche de poder. Glória a Deus. É o Espírito Santo que é a nossa fortaleza nesse mundo. E o Espírito Santo, ele não se vangloria disso. A terceira pessoa da Trindade, ele fica feliz quando nós glorificamos Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E nós não temos como fugir do Espírito Santo. Salmos 1:3-9 diz: para onde fugirei da tua presença? Glória. Não temos como escapar. O Espírito Santo está em toda parte, pois Ele é Deus também. Aleluia. Onde quer que nós estejamos, Ele está lá. Aleluia, Jesus. Cristo foi e o deixou, pois Cristo estava com o seu corpo limitado e precisava ir para deixar o Consolador vir, Glória a Jesus. para que o Espírito Santo pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a palavra de Deus diz: não podemos seguir a Cristo sem o Espírito Santo. Glória a Deus. Não tem como o cristão seguir a Jesus Cristo sem deixar o Espírito Santo adentrar no seu coração. Aleluia. Olha a importância da terceira pessoa da Trindade. Não conseguimos, é impossível seguir a Cristo fielmente Glória a se Deus. não formos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Ele é muito importante e muitas vezes acabamos por deixá-lo de lado, Aleluia, Jesus. acabamos por esquecer, mas Ele é Deus também. Ele merece toda a honra, toda a glória, Aleluia. pois Ele está conosco, Ele está em nosso coração. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Em Apocalipse diz que o Espírito Santo tem 7 olhos. Ele tudo vê, penetra em nossos corações e nosso corpo, e o nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Ele tem 7 olhos. 7 é o número da plenitude de Deus. Aqui ele está exemplificando que ele tudo vê. Ele está em toda parte. Ele enxerga tudo. E ele adentra em nossos corações e adentra em nosso corpo, para que ele se torne templo do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus diz que não podemos fazer qualquer coisa com o nosso corpo. Quando nos deixamos levar pelos desejos carnais desta terra, estamos entristecendo o Espírito Santo, porque ele está adentro do nosso corpo. Aleluia, Jesus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando fazemos marcas no nosso corpo, Glória ao nome. estamos ofendendo o Espírito Santo. Ora, a palavra de Deus diz: não marqueis o teu corpo, como faziam os sacerdotes antigos das igrejas, das crenças pagãs. Os sacerdotes antigos que cultuavam falsos deuses como Baal, Aserá, Asterote, Dagon, eles tatuavam no seu corpo em homenagem a esses deuses. Glória a Jesus. O Senhor Glória a Deus. Glória a Jesus. não permite isso ao nosso corpo, pois o nosso corpo não é nosso. Assim como o nosso espírito e nossa alma, o nosso corpo pertence a Deus. Aleluia, O Jesus. nosso corpo pertence ao Espírito Santo de Deus. Ele está dentro dele. Por isso, não podemos fazer qualquer coisa. Louvado. Não podemos fazer o que queremos. O cristão verdadeiro se submete a esta obediência. Ora, mas quem já fez, quem já se marcou, amém. Desde que se arrependa fielmente e não faça mais, o Espírito Santo vai adentrar nele também. Aleluia, O Jesus. Espírito Santo vai se alegrar dele. O importante é que o Espírito Santo nos convence do pecado e nós, ao nos arrependermos fielmente, ele adentra em nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Em Hebreus 9,14 encontramos a expressão o Espírito Eterno. Glória a Jesus. Ora, se o Espírito Santo é Deus, ele é eterno. Louvado seja. Ele esteve com Deus e com Jesus antes que o mundo fosse criado e estará com eles muito depois que o mundo acabar. Porque o Espírito é eterno. Assim como Deus Pai, Deus Filho, Louvado seja o nome do Senhor. ele fez parte da criação. Ele sempre existiu e sempre existirá. É difícil para nós explicarmos muitas vezes, e nem quero ter a pretensão de conseguir explicar como pode ser 3 em 1 e 1 em 3. O mesmo Deus dividido em 3 pessoas e sendo um só, com a mesma essência, o mesmo poder e a mesma glória. Aleluia. Podemos fazer uma ilustração para tentar visualizar. Observemos a maçã. Ela tem a casca, a polpa e o caroço. 3 partes, mas tudo forma maçã. Ela é única. Pense também no gelo, na água e no vapor. São a mesma substância, com formas diferentes.
É uma explicação imperfeita da Trindade. Mas para que possamos ter um mínimo de visualização, são três pessoas distintas, porém com a mesma essência, Aleluia, Jesus. o mesmo poder e a mesma glória. Aleluia. O Espírito Santo nos convence do pecado, para que entreguemos a nossa vida a Jesus. Ele nos incomoda, ele nos aponta, ele faz com que o pecador se arrependa. Aleluia, Jesus. Essa é a função do Espírito Santo. Importantíssima, que muitas vezes nós não percebemos. Ele está dentro da nossa consciência. Muitas vezes nos mostrando um caminho correto. Quando nos desviamos para a direita ou para a esquerda, quando nos desviamos do caminho de Deus, a nossa consciência é a primeira a nos acusar. E nada mais é que o Espírito Santo de Deus operando em nós, dizendo: você está errado, não faça mais isso, se arrependa, o caminho não é esse. Glória a Jesus. É o Espírito de Deus. Louvado seja o E muitas vezes nós não entendemos, e algumas vezes nós não queremos entender também. Muitas vezes nós não queremos dar ouvido. Ah, não é nada, não é isso não. Mas lá na frente nós vemos que era verdade aquilo, que era o Espírito Santo nos convencendo de que algo estava errado. Por isso, irmãos, não podemos negligenciar a atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É Ele que nos mostra o erro. É a nossa consciência, Ele está lá. É Ele que nos aponta a nossa falha e nos convence do pecado. Faz com que almas se rendam a Jesus. É o Espírito Santo. Sem Ele, ninguém chega a Jesus Cristo. Não tem como se chegar ao Filho de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, sem a atuação do Espírito Santo. É Ele que nos convence. Aleluia, Jesus. E Ele também intercede por nós ao Pai. Quando nós oramos e clamamos, quando pedimos misericórdia, a Bíblia diz que Ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis a nosso favor. Imaginem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é Deus, clamando junto ao Pai por nós. Que honra, que privilégio. O Espírito Santo, que é Deus também, pedindo ao Pai por nós, clamando, intercedendo, com gemidos inexprimíveis, diz a Bíblia. Ele chora ao Pai por nós, pecadores miseráveis, que não merecemos. Este é o amor que Deus tem pela sua criação. Aleluia. Glória. Amor imenso, que depois que Jesus morreu naquela cruz, verteu o seu sangue santo por nós, nos remindo de todo o pecado, de toda a culpa, pela sua misericórdia, para que possamos estar ao lado do Pai, e ressuscitou ao terceiro dia, ficando na terra, ensinando os apóstolos de como deveria se comportar por 40 dias ainda. E quando ele subiu aos céus para ficar ao lado do Pai, o amor dele foi tão grande
que Ele enviou outro para o seu lugar. Aleluia. Ele enviou a terceira pessoa da Trindade Santa. Glória a Deus. Ele enviou o Espírito Santo de Deus para ficar conosco até o final dos tempos. Ele está aqui há milhares de anos na terra. Glória. Deus e Jesus estão no trono celestial, nos altos céus. Mas o amor de Deus foi tão grande que disse: Espírito Santo, fique com meus filhinhos, fique com eles na terra, ajude-os até que eu volte novamente. Glória a Deus. Que o nome do Senhor seja sempre e eternamente glorificado pelo amor infinito que Ele tem por nós. E que o Espírito Santo seja igualmente glorificado e louvado, porque Ele é o Deus, é a presença de Deus na terra. Ele está aqui para nos consolar, para nos corrigir. Qual pai corrige o seu filho? Glória a Deus. O pai que ama verdadeiramente o seu filho não é aquele que diz amém a tudo que ele faz. Não. Não vou repreender, tadinho dele. Deixa ele. É só uma criança. Sim, é só uma criança. Mas quando chega a uma certa idade, a uma certa altura, é preciso ter correção. Porque já dizia um velho ditado, meu pai dizia, e é um dito popular: o bambu só enverga enquanto é verde. Depois que ele amadurece, ele quebra. Ele não enverga mais. Então, ensinemos os nossos filhos, corrijamos no caminho correto, enquanto ele é pequeno. Enquanto ele está crescendo. Porque depois que ele crescer, a correção é muito mais difícil. Muito mais dolorosa. E o pai que não corrige o seu filho, este não o ama. Muitas vezes corrigi os meus filhos quando eram pequenos. Tomei certas atitudes que deveriam ser tomadas para que crescessem pessoas dignas, honestas, justas. Pessoas que ouvissem a voz de Deus. Muitas vezes com dor no coração, porque muitas vezes não é fácil repreender o filho. Muitas vezes eu castiguei severamente por algumas coisas, depois me ausentei deles e fui chorar no quarto, porque doía mais em mim do que neles. Mas era necessário. Não podemos fechar os olhos e deixar que façam qualquer coisa e tudo bem, pois a vida depois vai os ensinar e será muito pior. Pai que ama, corrige o seu filho, assim como Deus nos ama e deixou o Espírito Santo aqui na terra para nos corrigir. Muitas vezes Ele nos acusa e nos repreende. Aleluia, Jesus. Mas é porque nos ama. Aleluia. Irmãos, quando o Espírito Santo parar de repreender você, quando a sua consciência parar de te acusar, fique preocupado. Fique preocupado. Com certeza a coisa está muito ruim. Porque o Espírito de Deus, tal qual o pai que ama o filho, repreende para que possa trilhar o caminho correto. Glória a Deus. Para que possa alcançar a salvação eterna. Quando ele deixar você de lado, fique preocupado. Procure saber aonde está errando. E deixe
que ele volte ao seu coração. Deixe que ele volte a te acusar. Porque sim, nós devemos fazer de tudo, a Bíblia diz, ser de santos como eu sou santo. Aleluia. Porém, nós somos humanos e falhos. Glória a Deus. Vamos errar inúmeras vezes. E Ele está para nos corrigir, para nos mostrar o caminho. Glória a Deus. Basta que nós aceitemos. Aceitemos a repreensão do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Temos que ser humildes, deixar o orgulho de lado e permitir que Ele adentre em nossos corações e nos corrija. Glória a Deus. Porque Ele nos ama. Ele quer que estejamos na glória, ao lado dEle, ao lado de Jesus e ao lado de Deus na eternidade. Porque a nossa vida é passageira, ela é rápida. Vamos viver aqui 70, 80, 90. Alguns privilegiados chegam ao 100. Mas o que é isso perto da eternidade? Não é nada. Aleluia. Porque o que morre é apenas o corpo, a matéria. O espírito jamais morre. O espírito é eterno. Glória a Deus. Cabe a nós decidirmos onde iremos passar a eternidade. Aleluia. Queremos passar a eternidade ao lado do nosso Deus? Ou queremos passar a eternidade fora da sua presença? Aleluia. Cabe a nós decidirmos. Por isso, irmãos, sejamos humildes. Aceitemos a repreensão do Espírito Santo. E permita Jesus. que o Espírito de Deus habite, crie morada sólida em nosso coração, para que um dia estejamos na glória eterna, ao lado de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Que o Espírito Santo de Deus continue a falar, a bater, a insistir, e que nós o deixemos adentrar em nosso coração. Glória a Deus!